sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse é o canal Melhor Versão de Mim e eu sou a Aline Dias. Bom, hoje eu quero contar pra vocês, quem assistiu meu último vídeo viu que um dos fatos sobre mim é que eu acredito em milagres e eu acredito nisso justamente porque eu vivi, né, isso na minha vida. Pra quem viu lá, eu perdi um bebê em 2014 e foi um momento muito difícil, assim, da minha vida, porque a época que esse bebê veio foi difícil. Eu tinha acabado de conhecer meu marido, que eu nem sabia que ia virar marido, a gente era só namorado. E aí, eu fiquei grávida, eu tava no segundo ano da faculdade, foi um turbilhão de emoção, assim. E naquele momento, eu não fiquei tão feliz com a minha gravidez. Porém, contudo, entretanto, eu aceitei o meu bebê, né? Falei, nossa, se vê, porque Deus tem um propósito. Eu não era cristã nessa época, mas eu sempre acreditei em Deus. Falei, deve ter um propósito e eu aceito e seja feita a vontade de Deus. E nisso eu fiquei muito doente. Como eu contei, eu fiz uma redução do estômago, né? E eu engravidei um ano depois da redução. Então eu tava muito mal, fiquei com anemia, fiquei afastada algum tempo do trabalho. Tudo para conseguir me recuperar e conseguir gerar esse bebê. E do nada eu tive um aborto retido, eu nem cheguei a perder o bebê, né? O bebê simplesmente morreu dentro de mim. E eu acho que o pior de tudo é que no começo eu não queria aquele bebê, né? Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa que eu queria. Eu tava num momento super diferente da minha vida, tava segundo ano de faculdade, tinha acabado de conhecer o Diego. Então eu não queria aquele bebê. E perder ele quando eu não o queria, eu me senti muito culpada. E eu fiquei muito mal. Tanto que isso me marcou de uma forma que hoje eu penso e ajo diferente por conta dessa perda. Antes eu era muito mais menininha, eu acreditava que o mundo era rosa. Mas realmente, quem me conhece sabe que é verdade. Que isso fez um marco assim na minha vida que eu me transformei em uma outra pessoa naquela época. E nisso, depois dessa perda, eu nunca mais evitei, né, ter filhos, porque eu me lembro que quando teve todo um processo, né, eu fiquei 5 dias internado no hospital, eu tive que fazer 2 vezes a curetagem, e aí o médico, ele explica que curetagem é ruim de fazer em quem é jovem, porque pode acontecer algum problema, e depois de 2014, eu nunca mais evitei. E toda vez que falava em filha era uma coisa que me doía, né? Mas eu não tava tentando ter filho, eu não tava fazendo de tudo pra ter filho. Eu simplesmente não evitava. E nisso, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu, graças a Deus, terminei minha faculdade em 2016, eu me casei em 2016. E as coisas foram acontecendo e esse bebê nunca vinha. E aí eu comecei a acreditar que eu não podia ter filho, né? Falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa na época dessa curetagem que eu não consigo mais engravidar. E aí um dia conversando com um colega de trabalho, eu sou muito curiosa, falo demais, como vocês já devem ter percebido. E aí eu perguntei pra ele, e aí? O nome dele é Javier. E aí, Javier, você tem filhos? E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu tô na fila de adoção há 2 anos. Imagina você perguntar uma coisa dessa, eu não tinha intimidade com ele, aí eu fiquei super sem graça, né? Aí eu falei, ah, tá bom. Eu, eu lembro do sentimento como hoje, porque eu vivo passando essas vergonhas, gente, porque eu falo demais. E aí eu passo essas vergonhas de fazer pergunta errada pras pessoas. E aí eu fiquei super sem graça quando ele falou isso, né? Porque eu fiquei triste por ele, porque pra ele estar na fila de adoção é porque ele não conseguia ter o filho dele. E aí eu falei, ah, tá bom, ele e você? Na época eu tinha 27 anos, eu acho. 27 anos. Não, tinha 26 anos. E aí ele falou, e você? Eu falei, ah, acho que eu não nasci pra isso, né, Javier? Não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim, Aline, todo mundo nasceu pra isso. Aí eu acho que Deus tava esperando aquela conversa, sabe? Porque ele olhou pra mim e falou assim, se eu fosse você, eu tentava de todo o coração. Porque eu acabei deixando o filho para depois, porque eu queria correr atrás dos meus objetivos financeiros, profissionais, e hoje eu tenho uma casa de 5 quartos vazia. Quando ele falou isso, me doeu assim dentro do meu coração, porque eu pensei,
eu sempre fui muito focada na minha carreira, eu sempre soube o que eu quero pra mim. Então, ao mesmo tempo que eu queria ter esse filho, eu não queria porque eu pensava vai atrapalhar minha carreira. E sabe aquela coisa assim que você ficava em cima do muro e aquele foi o momento que Deus selecionou pra eu escolher? E aí eu olhei pra ele assim, sabe? Eu senti Deus falando através dele. Aí eu falei, amém, Javier. E fiquei com aquilo no meu coração. Não deu um mês eu estava grávida. Fazendo as mesmas coisas, tudo igual, não fiz nada de diferente, mas acho que era uma chave que o Senhor tinha que ligar no meu coração para quando eu engravidasse, eu não ficar com aquele mesmo sentimento de, ai meu Deus do céu, vai atrapalhar minha carreira, vai. Sabe, acho que Deus tinha um tratar comigo naquela conversa. E amém, fiquei super feliz quando eu fiquei grávida. Eu descobri que eu fiquei grávida no dia 13 de agosto, 13 de agosto de 2017, no dia do aniversário de casamento meu e do Diego, no dia dos pais, e foi muito estranho, porque eu tava sentindo cólica demais, né? Coisa normal de mulher, né? E aí eu fui na farmácia pra comprar o teste, só que eu tava fazendo muitos testes, porque depois dessa conversa, ligou realmente uma chave dentro de mim. E aí eu pensei, cara, não adianta nem eu comprar esse teste, porque eu já tô aqui com cólica, capaz de chegar em casa, dá nem tempo de fazer o teste. Aí eu cheguei em casa e ainda não tinha, né, chegado a minha regra, que eu sou uma mulher das antigas, não tinha chegado, né? Aí eu falei, vou fazer esse teste aqui, e meu esposo tava na sala. E eu tava fazendo um café da manhã especial de Dia dos Pais, porque apesar da gente não ter tido nosso filho, a gente sempre comemorou Dia dos Pais, Dia das Mães depois do nosso bebê. Eu tava fazendo café pra ele Dia dos Pais, aí eu fiz o teste, olhei, sabe quando você só vê um risquinho? Falei, oh, meu Deus do céu, viu? Falei, daqui a pouco deve vir a minha regra, né? E aí eu deixei esse teste no chão do banheiro e quando eu fui pegar, tinha 2 risquinhos. Porque eu falei assim, não vou deixar esse teste lá no banheiro, porque o Diego vai achar que eu tô ficando doida, né? Que eu só faço teste da minha vida, vai achar que eu tô doida já. E aí eu fui lá pegar e tinha 2 skins. Eu falei, Senhor, eu não acredito. E aí eu não sabia se era verdade, não sabia se era mentira, não sabia se falava pra ele. Aí eu fiz o café pra ele, Dia dos Pais, entreguei pra ele. Entreguei o teste e fiquei assim, né? Só que como a segunda linha deu muito fraquinha, a gente não sabia se era real ou não. E aí me lembro que eu fui conversar com a minha amiga Fran sobre isso. Falei, Fran, eu fiz um teste, deu uma listrinha muito fina. Aí a gente começou a procurar e eu fiquei naquela coisa. Eu falei, meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? Porque eu fiquei na dúvida. Mas eu resolvi esperar mais um tempo pra repetir o segundo teste. Aí a gente comprou aquele teste da Claire Blue. E aí, amém, né? Tava lá, grávida. Uhul, fiquei toda feliz. Era o sonho que o Senhor implantou no meu coração, né? A minha filha. E desde o começo eu queria uma menina. Engraçado é que no meu primeiro bebê é muito. Eu acho que mãe sente de verdade. No meu primeiro bebê eu sentia que era menino. Porque do nada eu comecei a falar Samuel, 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 porque o Samuel, Samuel. E aí eu perdi. E nessa gravidez eu falava, é a Lara. É a Lara, é a Lara, é a Lara. E eu me lembro que eu falava que era menina e o povo, não, é menino. Certeza que é menina. A mãe do Diego, então. Nossa! Ela olhava pra mim e falava assim, não, mas todo mundo que quer ter menina, tem menino. Eu tive 2 meninos, você vai ter menino também. Nossa, aquilo ali me matava. Eu falava, Senhor, não é possível, Deus, eu quero uma menina. E eu orei. Mas aí, desde o começo da gestação da Lara, eu passei muito mal. Foi uma gestação, assim, muito difícil. Muito difícil. Eu acho que eu realmente não tenho estrutura pra ser mãe. Não sei o que acontece, não sei se por eu ter sobrepeso, por eu ser muito. Não sei. E eu fiquei muito mal mesmo. Assim, logo no começo eu tive um sangramento. Depois do sangramento, eu sentia dor em tudo quanto. Eu sentia dor o tempo todo. Eu nunca tava bem. Foi horrível, assim, a gestação em si. Mas eu tava feliz porque eu estava gerando a minha filha. E num domingo a gente tava na igreja. E aí no finalzinho do culto, eu fui, tipo, do nada eu senti uma água descendo na minha perna. Eu falei, gente, eu não acredito nisso, Senhor. Eu tô na igreja no domingo. Falei, não acredito nisso. E eu tava nessa época de 23 semanas e no dia seguinte eu faria 24. Que eu completava a semana segunda-feira. E aí eu olhei e falei, Senhor,
Tô acreditando aí, na época eu e o Diego não tínhamos carro, né? A Fran e o Thiago nos salvaram ali, nos levaram pro pronto-socorro de urgência. E chegando lá, o médico falou: olha, realmente sua bolsa estourou. Só que bolsa estourada essa idade não é parto, é aborto, tá bom? Nossa, quando esse homem falou isso, gente, meu coração não tem explicação pra esse sentimento, sabe? Foi um bebê tão esperado e eu passando por aquele momento e parece que minha cabeça tava em turbilhão. E aí, quando esse homem falou isso, eu fiquei super mal. E aí fizemos testes. E aí tinha uma enfermeira lá que eu acho que foi um anjo enviado do Senhor. Que ela pegava assim na minha mãe e falava: mãezinha, calma, vai dar tudo certo. Eu falei: mas você já viu algum bebê sobreviver de 23 semanas? Aí ela: já, ele vai ficar um pouquinho aqui, mas vai dar tudo certo. E eu desesperada. Mas Deus é tão misericordioso. Deus tinha um plano tão grande na vida da Lara que a bolsa estourou na parte de cima, né? Eu tive uma bolsa rota. Então saiu um pouco de líquido. Eu tomei remédio no hospital, fiquei 5 dias internada, mas eu consegui segurar a gestação. E nisso eu fiquei 5 dias internada e meu esposo, na época, ele trabalhava numa empresa muito boa, mas só que ele era temporário nessa empresa e eu não queria ficar lá sozinha por conta desse médico louco que já tinha me maltratado. Então, né, ele ficou 5 dias comigo, quando ele voltou, ele já foi demitido. Já começou por aí, né? Então, só eu continuei trabalhando e nessa situação. E aí eu continuei trabalhando. Eu já era supervisora na época na outra empresa que eu trabalhava. E aí muitas situações foram acontecendo. E aí eu comecei a ter dor no nervo ciático. Minha perna travava, tinha dia que eu não conseguia ir no banheiro. Eu tinha que ir engateando no banheiro. Tudo isso por conta de peso. Eu sofri muito nessa gestação, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Eu sofri demais. Eu nunca senti tanta dor. Olha, tem gente que fala, se fosse pela gestação eu tinha 10 filhos. Gente, se fosse pela gestação eu tinha Lara. Porque eu paguei já o preço ali da dor pra ter ela. Porque foi muito difícil. Foi um momento bem complicado. E aí nisso, por conta das minhas dores, eu inchava, eu tive pressão alta na gestação. E aí minha pressão ia para 18, eu parecia uma pipa. Eu já comentei com vocês que eu engordei 22 quilos. Eu, na verdade, não sei se isso foi engordar de peso ou se foi de líquido, porque teve uma época que a doutora me deixou afastada para eu conseguir tomar os remédios para ver se a minha pressão melhorava, e eu desinchei 6 quilos só porque eu não tava saindo para pegar o ônibus para ir trabalhar. Então eu fiquei mal de verdade. E aí nisso, como eu ia muito ao médico, eu não tava bem, a empresa acabou me afastando quando eu tava entrando pro 7º mês. Não, eu tava de 6 meses de gestação quando a empresa me afastou. Amém, né? Quando você fica afastada pelo INSS, você não recebe na hora. Então, o Diego estava desempregado, eu não estava trabalhando e infelizmente, nós que somos humildes, a gente não tem o costume de fazer reserva, né? Eu não tinha nenhuma reserva, não tinha nada. E aquela situação começou a me incomodar. E graças a Deus o Senhor levantou anjos. A minha tia me emprestou dinheiro, me ajudou pra caramba. Quero até mandar um beijo pra minha tia Norminha, te amo. Minha tia me emprestou dinheiro e me ajudou pra caramba nessa fase super difícil, porque a gente não tinha uma grana reservada. De gestação, toma remédio, tem que ir no hospital e faz exame, e pega Uber, porque a gente não tinha carro. E foi indo. Amém, né? Eu consegui marcar minha... Deus é tão fiel que eu consegui marcar minha perícia do INSS muito rápido. Tanto que até o pessoal da RH da minha empresa falou: nossa, mas você já conseguiu? Eu consegui, tipo, pra 30 dias dali, né? E geralmente demora muito mais, gente. Aí eu fui nisso, né? Toda semana eu fazia um exame que chama Doppler. Porque como eu tinha pressão alta, tinha que ver como é que estavam as artérias que tava indo pra Lara. E como eu já tinha tido uma bolsa rota. E aí, nesse dia da perícia, eu tinha um... Não, gente, eu tô cortando parte, eu vou voltar. Eu tinha uma perícia num dia que eu... Ah, eu lembro, sim, porque foi um dia antes do aniversário. Eu tinha a perícia no dia 22 de março. A Lara estava prevista para nascer no dia 31 de abril. E no dia 22 de março, eu tinha a perícia do INSS. E aí eu fui na perícia, porque era muito cedo e muito longe, era lá no Butantã. Eu moro em Jandira, né? Pra mim, que não tinha carro, era muito distante. Tive que sair de casa às 5 horas da manhã, inchada.
Foi horrível, mas fui. Graças a Deus deu certo, eles liberaram o meu dinheiro, só que ele falou, olha, como você já tá entrando pro 7º mês, você já vai ficar de, como é que chama? Licença maternidade. Nossa, na hora que esse homem me falou isso, eu falei assim, ai, Senhor Jesus, eu vou perder 2 meses com a minha filha, porque a gente só fica 4 meses em casa, né? Falei, nossa, eu vou perder 2 meses com a minha filha. E nesse dia eu tinha marcado um exame de Doppler também para a parte da tarde, porque eu tinha médico no dia 28 de março. E aí eu marquei para esse dia 22 para eu ter o exame para conseguir levar lá. Só que na hora que eu liguei, olha como Deus está trabalhando na vida da Lara desde a época que eu marquei o exame. Eu liguei para marcar o exame e a mulher falou para mim: "Ah, eu só tenho pro dia 28". Aí eu falei: "Nossa, mas 28 é o dia que eu tenho que ir no médico". Aí ela falou: só tem pro dia 28 na parte da manhã. Eu falei: tá bom, eu não quero. Desliguei. Aí depois eu fiquei pensando: nossa, mas a minha consulta é dia 28 à tarde, dá pra fazer o exame de manhã e vou no médico à tarde. Perfeito. Aí liguei lá de novo pra agendar. E aí quando eu liguei, a mulher falou assim: eu tenho pro dia 22. Aí eu falei assim: nossa, mas eu acabei de ligar aí, a mulher falou que só tinha pro dia 28. Ela: não, eu tenho pro dia 22. Se eu tivesse esperado até o dia 28, a Lara não tava aqui, mas Deus faz tudo tão perfeito que até nisso ele trabalhou. E aí eu marquei pro dia 22 o exame, vi dia 22 à tarde, porque de manhã eu tinha perícia. E aí saindo da perícia eu tava muito cansada, porque tive que andar de trem, e nessa época quase não dava mais, porque eu tava inchada, enorme, horrível. E aí, voltando, eu falei assim, e pra ajudar ainda tinha esquecido as guias do exame em casa, né? E aí eu falei assim pro Diego, eu falei, Diego, acho que eu não vou fazer esse exame porque eu tô muito cansada. Eu ligo e marco de novo pro dia 28. Mas na hora que eu falei isso pro Diego, eu já senti Deus falando no meu coração, você tem que fazer esse exame hoje. Aí eu falei, não, Diego, eu tenho que fazer o exame. Aí eu fiquei no centro da cidade, esperando o Diego subir de ônibus, pegar o exame e descer pra eu poder fazer. E aí quando eu fiz o exame, o médico, como eu fazia sempre no mesmo lugar, o médico falou assim, olha, você precisa ir pro hospital urgente, porque o seu bebê, além dele ter parado de crescer, ele emagreceu. Nossa, quando esse médico falou isso, eu já fiquei desesperada, né? Eu já perdi as pernas. E aí eu liguei pra minha médica. Ai, horrível aquela médica, Deus me livre. Liguei pra ela e falei, ai, vem me ver. Fui lá ver ela, ela olhou pra mim e falou, ai, não. O melhor lugar pra sua filha é o útero, porque ela tá bem e tá tudo certo. Eu, doutora, aí ela tinha um hospital em Osasco que ela atendia, né? Ela falou, eu vou te internar lá e todo dia eu vou te ver. E aí, se precisar, a gente antecipa o parto. Mas agora, o melhor lugar pra ela é o útero. Lá fui eu pra esse hospital que ela mandou, né? E aí, cheguei lá nesse hospital, não tinha vaga. Eu fiquei lá das 5 da tarde às 9 da noite, sentada numa cadeira, do jeito que eu tava, inchada. Horrível. E aí, eles falaram assim pra mim, 9 horas da noite, então, a gente não tem vaga. Se você quiser, você fica sentada aí nessa cadeira, esperando até amanhã de manhã pra gente ver se vai ter uma vaga. Aí eu olhei assim pra ele e falei, moço, mas eu não tenho condições de ficar aqui, eu tô inchada, eu tô mal. Isso, minha pressão tava 18/12. Aí ele falou, olha, o que você pode fazer é pedir uma transferência. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pede uma transferência urgente. Só que eu queria ganhar a Lara em 2 hospitais específicos, né? Que, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas era o Promatre ou Santa Joana. E aí eu queria ganhar nesses 2 hospitais. E aí eu pedi pra eles tentar transferência pra esses hospitais. E não consegui. Aí ele veio 3 horas da manhã falar comigo que só tinha vaga no São Luís do Itaim. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas no São Luís do Itaim eu não conheço esse hospital, não sei se minha médica atende lá, porque até então era minha médica. Aí ele falou, olha, só tem essa opção. Eu falei, não, tá bom, eu vou pra lá. E fui pra lá. Chegou lá, o hospital maravilhoso, que eu não tinha conhecimento de hospital mesmo. Maravilhoso, chegou lá, fez um cardiotoco pra ver como é que tava lá. E a Lara, ela nunca mexeu muito. E pra mim era normal ela não tá mexendo tanto. E aí eles colocaram o cardiotoco pra escutar o coração dela e tava bem fraquinho. Aí a médica repetiu o exame que eu tinha feito de tarde. E aí colocaram o cardiotoco, aí repetiu o exame de novo. Aí, do nada, chegou uma mulher e falou assim, ó, você pega isso daqui. Olá, pessoal, tô vindo aqui do futuro para terminar esse vídeo porque eu percebi que eu continuei falando, minha bateria encheu e não pegou o restante do meu testemunho.
Então essa moça, ela chegou no leito onde eu estava, né? E me disse, olha, coloca essa touca na sua cabeça, coloca esse sapatinho aqui no seu pé, coloca esse avental pra frente. Eu fiquei bem assustada, né? Porque até então eu iria ficar de repouso no hospital apenas para fazer tratamento da pressão. E aí, quando ela disse isso, ela falou, não. Aí eu falei, nossa, mas precisa de tudo isso para poder ir pro quarto? Aí ela falou, não, você tá indo pro centro cirúrgico, ninguém falou com você? Aí eu falei, não, ninguém falou comigo. E aí ela falou, olha, eu vou pedir pra médica vir conversar com você, te peço desculpas, fica calma. E eu já não tava mais calma, né? E aí a médica veio conversar comigo, ela falou, Aline, eu não gostei do cardiotoco da sua filha, ela tá muito fraquinha. Eu liguei pra sua médica e ela insiste que o melhor lugar pro seu bebê é o útero. E eu, como tô vendo que ela tá em sofrimento fetal, o São Luís resolveu tirar o nome dela da sua ficha e tá assumindo daqui pra frente e a sua filha vai nascer agora. A única coisa que eu consegui perguntar pra ela foi, mas a minha filha tá bem? E ela olhou pra mim e falou, a gente espera que sim. Então, né, naquele momento eu já comecei em oração com o Senhor, porque eu fiquei bastante abalada, eu não estava preparada para um parto naquele momento. Ninguém na minha família nasceu prematura, então eu não tinha essa experiência e não foi cogitado antes pela minha médica até o momento, até o dia anterior, né, que foi quando ela falou que poderia acontecer. Eu não tinha noção, gente, de parto. Mesmo com a pressão 18, eu não sabia que isso era um fator, né? E aí, beleza, fomos pra sala de cirurgia, tomei anestesia, que era o meu maior medo, né? Porque a Lara nasceu de um parto de emergência. Eu tive que fazer uma cesárea, então tomei anestesia. E aí chegou o momento da minha princesa nascer. Ela nasceu ao meio-dia 23, pesando 2,1 kg, com 46 centímetros. Ela era bem comprida até para 7 meses. Só não tinha relação peso porque ela emagreceu dentro do útero, porque as artérias pararam de passar alimento para ela. E aí, nisso, a médica tinha uma pediatra dentro do quarto, aí ela falou, Aline, a sua filha é linda. E eu querendo ver ela e não tinha visto que ela só tinha me mostrado a Lara assim num cantinho. E ela, gente, nasceu azul. Como eu sou negra e meu esposo é branco, eu imaginei, nossa, ela deve ser da casinha, né? Pretinha. Porque eu já sonhava com uma neguinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. O quarto da Lara é cheio de bonequinha pretinha. Mas e aí, eu achei que ela era negra, né? Quando ela veio com bebê rosa. Mas é porque depois é que eu fui assimilar, né? E a médica me explicou pra eu conseguir entender que, na verdade, ela nasceu sem oxigênio. Por isso que ela tava azul daquele jeito. Gente, mãe de primeira viagem eu não sabia mesmo. E aí, ela levou a Lara pro cantinho lá pra limpar. Ela falou, olha, Aline, o cílio dela é lindo. Aí ela, Aline, ela tá com um pouco de dificuldade pra respirar. E aquilo foi, né? Fechando meu coração, ela, Aline, se continuar assim, eu vou ter que levar ela pra UTI NEL pra ver o que tá acontecendo. E eu, deitada lá, né, sendo costurada, não podia fazer nada. Ela falou, Aline, eu vou ter que levá-la pra UTI. Ali já ligou algo dentro de mim, que eu tava muito grogue já. E aí eu fiquei o tempo de recuperação, né? Ela levou a Lara pra UTI, eu fiquei o tempo de recuperação. E eu acho que no mesmo dia, meia-noite, eu consegui ficar de pé e já quis ir ver a Lara. Aí quando eu cheguei lá, vi um negocinho desse tamanho, gente, super precisando de mim. Eu não podia pegar no colo, eu não podia amamentar, eu não podia fazer nada por aquele bebê, somente entregar ela a Deus, né? E aí eu orei, né? Agradeci a Deus por ela estar ali, porque pra ela estar ali já foi um milagre, porque se fosse pela minha médica ou pelo hospital que eu tava, ela teria morrido, mas o Senhor é tão fiel que colocou aquela médica naquele plantão pra ela tomar essa decisão, porque é muito difícil, gente, um médico ir contra a palavra de outro e tomar essa iniciativa, mas eu creio que ela foi inspirada por Cristo naquele momento, sabe? E aí, no outro dia de manhã eu fui ver a Lara. Quando eu cheguei lá, ela tremia muito. Ela tremia. As perninhas dela eram só dois palitinhos assim pra cima e tremendo, e a mãozinha tremendo. E eu falava, doutora, mas isso é normal? Aí ela falou, é normal, porque ela tá se habituando a estar fora do útero. E ela não parava de tremer, tanto que eu não conseguia. Gente, Deus que me perdoa, porque eu via ela naquela situação, eu não podia fazer nada, eu não conseguia ficar lá vendo ela. Eu ficava mandando Diego lá ver ela, entendeu? Porque eu mesma não tinha força suficiente.
eu não tava muito bem. E aí, eu tentei mais uma vez à tarde ver ela. Quando eu cheguei lá, gente, ela tava revirando os olhos de tanto que ela tremia. E depois é que eu fui entender o porquê, né? Aí a médica veio falar comigo e falou: olha, a sua filha ela tem uma hipoglicemia severa e eu não sei o porquê dessa hipoglicemia. Então, a gente vai precisar fazer o teste do pezinho super para conseguir ver se ela tem alguma predisposição a uma doença, porque eu não sei o problema. Existe o teste do pezinho normal, o teste do pezinho que é um intermediário entre os dois, e o super, né? O super, ele não cobre convênio nenhum. E como eu falei pra vocês, eu e o Diego, a gente tava super sem dinheiro, porque eu não tava trabalhando, ele tava desempregado, né? Várias coisas aconteceram, eu não tinha, gente, dinheiro pra poder pagar esse teste. Aí ela falou que precisava, eu fui até a recepção do hospital. Falei, olha, eu quero saber quanto que é o teste do pezinho super. Aí ela falou, olha, custa R$ 450. E eu não tinha. Eu sentei na cadeira e falei, você aceita cartão? Mas eu também não tinha cartão. Eu não sei o que eu ia falar pra ela se ela tivesse dito que aceitava cartão. Aí ela olhou pra mim e falou assim, qual o seu convênio? E aí eu trabalhava na outra empresa. E Deus é tão perfeito que um dia vocês vão entender como que eu consegui permanecer nessa empresa durante tanto tempo. O convênio de lá era maravilhoso. Aí eu falei o nome do convênio, ela falou, nossa, o seu convênio é o único que cobre esse exame. E ali eu já senti mais uma vez a mão de Deus, sabe? Porque eu consegui fazer o exame que minha filha precisava e eu não tive que gastar nada. O Senhor cuidou de tudo. E aí chegou os resultados do exame, mas não foi conclusivo para Lara. Ela, graças a Deus, não tinha nenhuma doença que pudesse estar atrelada a essa hipoglicemia severa que ela estava tendo. Algumas crianças nascem com hipoglicemia, só que ela normaliza conforme os dias vão passando, né? E geralmente crianças que a mãe teve diabetes gestacional e eu não tive. Então, diabetes gestacional não foi algo que eu tive, né? Não foi uma predisposição que eu tinha para ela ter essa hipoglicemia. Fiz até aquele exame horrível que a gestante tem que fazer, tomar aquele líquido, mas graças a Deus não tive. E como a Lara era muito pequena, chegou o momento da médica olhar para mim e falar: olha, eu vou ter que colocar um catéter no coração da Lara, que é um dispositivo que ele vai distribuir a glicose pro corpo dela inteiro, porque como ela é muito pequena, a veia dela estoura muito e por isso que ela fica tremendo, quase convulsionando desse jeito que você vê ela. Quando o catéter for instalado no corpo dela, vai melhorar. Só que esse catéter, gente, é uma cirurgia, né, praticamente, que faz no bebê, então eu fiquei bem variando quando ela começou a me falar. Eu até pedi pra ela falar com a minha mãe, mas ela disse que não poderia, e que se eu não autorizasse, ela ia fazer de qualquer jeito. Aí eu só assinei o papel e saí da sala, porque eu já tava mal, sabe, assim. E dias pra frente, a Lara continua do mesmo jeito, com episódios fortes de hipoglicemia, mesmo com o catéter, ela ainda tremia, ela não tremia da forma que ela tremia antes, mas continuava, do nada ela fazia uns, sabe, umas tremidinhas assim, eu fiquei, pensa, mãe de primeira viagem, não tinha conhecimento, eu tava muito preocupada, e eu já não sabia mais o que pensar, tava só em oração, e aí chegou o dia delas me indicarem a endocrinologista do hospital. Ela veio falar comigo e ela falou: Aline, eu estudei o caso da sua filha e eu acredito que ela tenha uma hipoglicemia crônica. Que existem pessoas que têm essa doença durante a vida toda, conseguem conviver, mas tem que tomar remédio. Quando ela falou isso, eu fiquei muito mal, porque, pensa, a Lara nunca ia ter uma vida normal, né? Pelo que ela me disse. E é esse remédio que ela ia tomar chamava glucagon. E para ela conseguir saber o tipo de glucagon que a Lara ia tomar, ela tinha que tirar toda a glicose que ela estava tomando, a Lara convulsionar para ela conseguir medir. E como a gente já tinha feito tudo que podia, né? A gente autorizou ela fazer isso. E aí, na hora que tiraram a glicose dela, a gente tava eu e o Diego no quarto. Na UTI, não pode ficar duas pessoas, mas eu não sei como nessa hora estávamos nós dois no quarto. A gente deu a mão assim e orou muito forte pelo aquele bebê, pelo nosso milagre. O Senhor foi fazendo milagres aí o tempo todo para ela estar aqui. E eu creio que o Senhor não faz a obra pela metade.
E ali a gente entregou ela pra Deus. Falei, Senhor, ela é sua. O Senhor me emprestou, mas ela é sua. E seja feita a sua vontade sobre a vida dela. Está aqui, Deus, porque o Senhor conhece a nossa situação, né? Se eu tiver que ficar importando esse remédio, eu não sei como é que eu vou ter condições de fazer isso. E, gente, foi instantâneo, assim, tirou a glicose da Lara, ela começou a produzir glicose sozinha, depois dessa oração. E aí a médica olhava pra gente e falava assim, nossa, eu não sei o que aconteceu com a sua filha. Eu falei, eu sei, foi Deus. Deus agiu sobre a vida dela mais uma vez. E, gente, depois de mais 2 dias, a Lara precisou ficar só mais 2 dias, né? Pra observar, ter certeza, né? Que ela não tinha outros episódios de hipoglicemia, porque, como eu disse, é muito perigoso, né? O bebê, ele morre dormindo, porque o cérebro para de funcionar. E aí a gente ficou mais 2 dias no hospital, ela tava super bem, e aí eu pude levar o meu bebê pra casa. E, gente, o que me deixou assim, sem palavras sobre o Senhor, é que na minha primeira consulta com a Lara, a médica pegou, porque essas coisas, gente, a gente não repara no hospital, né? A médica pegou a ficha dela de São Luís, que era um grosso desse tamanho, assim, de todos os exames que ela fez, como ela convulsionou, ela teve que fazer ressonância da cabeça, fez tudo, tudo. Ela fez tudo naquele hospital. Então era um negócio grosso desse tamanho aqui que eu levei pra médica dela na primeira consulta, e a médica me chamou a atenção para um ponto. O Apgar é o que mede como seu bebê nasceu, e nos dois a Lara tirou 9. E quando o bebê tira 9 é porque ele nasceu bem, ele respira sozinho. E o que levou a Lara para a UTI foi a médica ter me dito que ela não conseguia respirar direito. Tanto que ela ficou com o CPAP, mas ela ficou com o CPAP 2 dias. Depois já conseguiu tirar. E como eu agradeço a Deus, porque ela não tinha dificuldade de respirar. Mas ele teve aquele cuidado de levar ela para UTI, para lá a gente descobrir esse problema de hipoglicemia dela. Porque muitos bebês morrem de hipoglicemia porque vai pro quarto com a mãe, não mama, né? A mãe não sabia que tinha esse problema e o bebê morre. Então o Senhor cuidou dela em todos os momentos. Ele colocou ela dentro de uma UTI justamente para alguém perceber a necessidade dela, né? Então, olha, eu sou grata a Deus pelo meu milagre. Eu vou colocar fotinhos dela aqui para vocês verem como tá linda a princesa que o Senhor me deu. Eu sou grata, eu tenho gratidão a Deus. Meu coração se enche quando eu olho para minha filha e eu agradeço a Deus, porque ela é do Senhor, sabe? Se não fosse por Deus, ela não estaria aqui, disso eu tenho certeza. E como eu falei para vocês, eu acredito em milagres, justamente porque este milagre aconteceu comigo. Acho que foi o momento onde eu tive um peniel mais forte, foi onde eu vi mais a presença do Senhor, porque Deus trabalhou em exatamente tudo. Tudo que tinha para dar errado, o Senhor fez com que fizesse perfeito, sabe? Então, gratidão a Deus. Meninas, então, esse vídeo termina por aqui e eu peço a você que divulgue para outras pessoas. Eu não sei que mãezinha tá precisando ouvir isso agora. Eu passei pela UTI, eu fiquei 15 dias com meu bebê prematuro lá, mas superamos. Hoje ela tá bem, ela tá forte, ela não tem nenhuma sequela. Então, graças eu dou a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, clica no gostei, compartilha com as suas amigas, como eu tinha dito, se inscreve no canal que mais coisas virão por aí. E muito obrigada por ter me acompanhado nesse grande testemunho. Eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu tinha que contar os detalhes que o Senhor fez sobre a nossa vida, porque é no detalhe que Ele age, tá bom? Um beijo, queridas, e até mais.